Olá, meu nome é Eloine, também conhecida por Nina, faço parte do projeto Geração para Cristo e hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês a respeito desse projeto, de como que Deus me chamou para fazer parte desse sonho que é colocar a palavra de Deus nas mãos de todas as crianças. Eu sempre fui apaixonada por histórias, minha mãe sempre nos contou as histórias clássicas, mesmo antes que tivéssemos acesso aos livros. Eu lembro que pela primeira vez que eu entrei numa biblioteca, depois que nós saímos do interior e fomos morar numa cidade, quando eu entrei pela primeira vez numa biblioteca, que eu me deparei com o livro de João e Maria, nós conhecíamos como Hans e Gretel. A minha mãe contava essas histórias em alemão, né? Então, quando eu conheci o livro, eu me deparei que naquele momento eu estava descobrindo que as histórias que a minha mãe contava estavam escritas em livros. Eu nem sabia, porque nós não tínhamos os livros na nossa casa. E isso me fascinou muito. E depois, então, eu comecei a ler essas histórias e também passei a contá-las. E a minha experiência com a palavra de Deus, ela se deu muito mais tarde. Eu já tinha mais de 25 anos, quando eu conheci a palavra de Deus. Uma amiga sempre compartilhava os versículos da Bíblia. E aqueles versículos foram a porta de entrada, na verdade, para que eu fosse lendo as histórias. E também me apaixonei por elas, porque fui impactada por elas. As histórias da Bíblia, elas trouxeram um novo olhar para a vida, elas foram transformando a minha vida de dentro para fora. Coisas foram acontecendo que nenhuma história clássica havia promovido no meu coração, apesar de elas terem me ajudado a ter esperança de uma vida melhor. Quando eu escutava os clássicos, eu sempre olhava para as histórias com a esperança de que um dia a minha vida, que muitas vezes não era fácil, poderia mudar. Mas com as histórias da Bíblia eu experimentei essa mudança de fato. Ela trouxe esperança de um futuro melhor, mas ela também foi promovendo essa mudança no meu coração. Eu passei a olhar a vida de uma forma diferente. E eu fiquei impactada por essas histórias. E como eu já era contadora de histórias, né, clássicos, contos de fadas, contos maravilhosos, eu também passei a contar as histórias da Bíblia. Passei muitos anos fazendo isso. E isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Esse chamado de Deus para levar essas palavras, né, essas histórias, enfim, para as crianças, porque são histórias que promovem mudança, promovem transformação, promovem alegria, promovem esperança. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Acompanhe a gente aqui, toda semana a gente vai publicar aqui no nosso canal. É um pouquinho disso que Deus está fazendo, um sonho que nasceu no coração dele e que ele está colocando nos nossos corações. E você é um dos nossos convidados para ouvir um pouco dessas histórias, para ver o que Deus está fazendo e quem sabe Deus está aí convidando você também para fazer parte dessa linda e maravilhosa história, Geração para Cristo. A palavra de Deus nas mãos de todas as crianças.